Os jogos de terror são com certeza uma das melhores categorias de todos os tempos, tanto pela imersão que eles nos causam, quanto pelas grandes histórias em muitos desses jogos. E o cagaço também. E jogando muitos deles, será que é lá? Ai, puta porra! Eu notei um pensamento pessoal que provavelmente você que tá vendo esse vídeo também já teve. Quando nós vemos o protagonista do jogo em uma situação de merda, lotado de bicho assustador ou com um maníaco serial killer atrás dele, onde ao longo da trajetória inteira o caba vive tomando um susto e se fudendo, nos perguntamos, e se eu tivesse ali? Será que eu, Manuel Carlos, da Baixa da Égua, conseguiria sobreviver a essas situações se estivesse dentro do jogo? Bom, é disso que se trata o vídeo de hoje. Meu nome é Matheus, eu não moro na Baixa da Égua, mas hoje eu irei provar pra vocês como eu sobreviveria aos jogos de terror que eu selecionei. As regras dessa brincadeira vão se basear na ideia de que eu troquei o meu cérebro com o do personagem jogável, ou seja, eu serei os personagens. Resident Evil 4. Em Resident Evil 4, protagonizado pelo homem mais lindo dos games, conhecido como David Jones, quer dizer, Leon Kennedy, nós somos um agente do governo que é mandado em uma missão para salvar a filha do presidente dos Estados Unidos, em uma ilha na Espanha. Sozinhos. Se bem que a coisa já começa errada por aí, né? Se é a filha do presidente, a última coisa que esse caba devia fazer é ir sozinho. E é burrice demais o presidente mandar só um cara resolver a parada. Se alguém sequestrou a filha do presidente, no mínimo tem que ser um grupo terrorista gigante, tá ligado? No jogo nós temos inimigos como os Ganados, que são os fazendeiros assassinos comuns, o Doutor Salvador, um fazendeiro com a serra elétrica e um saco de pão na cabeça. Temos também monstros do lago, mutante com garras enormes do Wolverine, gigantes com a força maior do que a sua altura, mais fazendeiras com serras elétricas, verdugos, muriçocas, fanáticos religiosos, militares doidos. Em resumo, eu estaria fudido. Talvez eu tivesse mais chance de sobreviver a esse mundo sem recorrer ao que eu vou recorrer nesse vídeo, se pelo menos tivesse só os Ganados. Se fossem só eles, já que o máximo que eles fazem é colocar praga pra fora com aqueles tentáculos gigantes com lâminas, ou virem correndo pra cima de mim com a serra elétrica, não, eu estaria fudido. Mas, usando agora o elemento surpresa, a única forma plausível pra se sair daquela ilha, enfrentando todos os bosses do game e salvando a Ashley, seria pegar naquela merda de interfone e pedir pra chamar os homens, rapaz. Chama a SWAT, o exército, a galera toda da elite, e joga uma bomba naquilo. Como é possível que a única ajuda dos caras é um helicóptero que é explodido logo em seguida, mano? É inadmissível. Resident Evil 7. Em Resident Evil 7 eu seguiria basicamente a mesma linha de raciocínio, tá ligado? Basicamente nesse game nós somos um maluco chamado Ethan Winters que recebe uma mensagem da sua esposa, que até então estava desaparecida, dizendo que ela estava presa em uma casa de uma família conhecida como Bakers. Como o meu objetivo não é contar essa história completamente incrível, talvez eu traga um vídeo só sobre ele aqui no canal, o que importa pra nós aqui é exatamente essa família Baker e os bichos infectados pelo mofo da Eveline. Nesse jogo nós somos expostos ao quão perigosos são cada um desses inimigos. O pai é um bichão que fica perseguindo a gente como se fosse o Nemesis ou o Mr. X dos jogos passados, resolvendo as coisas ou com a pá, ou como um monstro, ou no murro. Sem falar da esposa dele que vira um monstro com uma hérnia umbilical. E o filho Lucas, que é o Jigsaw dos Jogos Mortais. Eu acredito que esse game mira muito no amor que o protagonista tem por essa mulher, viu? Porque pro cara aguentar perder o braço, ver gente morrendo, nadar em merda e se ferrar bastante, é porque realmente tá apaixonado. E como eu não teria todos esses sentimentos pela Mia, eu provavelmente nem iria atrás dela. Mas pensando de forma realista, porra, 3 aninhos sem ter nenhum sinal da mulher, já não seria tempo suficiente pro cara se reconstruir, seguir com a vida e deixar esse serviço pra polícia, não? Manda um vídeo pros policiais e manda uma operação armada pra cima daquela casa. Mas pensando em como eu sobreviveria ao Resident Evil 7, é muito simples. Como os meus sentimentos seriam zerados pela Mia, eu não hesitaria em pegar aquele machado que nós usamos na primeira luta com ela e enfiaria logo de uma vez na titela dessa possuídazinha aí. Pelo menos evitaria que eu perdesse a minha mão. E o meu objetivo seria me armar o máximo possível para que eu pudesse arrombar as portas dessa casa e sair correndo procurar ajuda de fora. Ai, Matheus, mas se o próprio Ethan armado não conseguiu fazer isso, porque você conseguiria? Primeiro, que eu não seria apaixonado pela Mia. Logo, nada me prenderia ali. Segundo, se o cabo conseguiu matar quase todos os membros da família ao longo do jogo com uma pistolinha ou com algumas outras armas, eu iria atrás de buscar todas elas e fugiria. E se caso algum deles aparecesse, era só enfiar bolacha na boca de todo mundo. Em resumo, a minha estratégia principal seria fugir.
Mesmo que na realidade isso não funcione e eu acabe morrendo, infelizmente. Silent Hill 2Z. Esse game é realmente muito interessante por causa do conceito que é a cidade de Silent Hill. Por muito tempo a gente pode pensar que o game é sobre Harry Mason, James Sunderland, Heather Mason, qualquer outro protagonista dos jogos subsequentes. Mas na real, o verdadeiro protagonista desses games é a própria Silent Hill. No sentido de que a cidade não é só um artifício do roteiro para criar um ambiente assustador para os personagens, mas sim um local que se molda a psique das pessoas. Ou seja, se você é o tipo de cara que é muito atormentado com a culpa imensa no seu coração, seja por ter matado alguém, batido em alguém, machucado pessoas ao longo da sua vida, ou simplesmente você só joga League of Legends e quer buscar redenção. Moleque, é só um jogo. League of Legends é só um jogo. Ele falou que League of Legends é só um jogo e que eu tenho que jogar pra me divertir. Moleque, por isso que ele tá no Bronx. A cidade vai te chamar e ela se moldará em volta desses seus demônios internos. Exemplo clássico é o Silent Hill 2. Atenção, muitos spoilers vão vir agora. Então se você pretende jogar esse jogo e não quer saber nada da história, pula pro próximo capítulo. O James Sunderland tinha uma esposa que estava com uma doença terminal e por causa disso, a sua aparência ficou totalmente deteriorada e ela ficou psicologicamente instável, sendo muito agressiva com o nosso protagonista. E dentro do que se pode entender pela lore do jogo, o nosso prota começa a desenvolver dentro de si uma certa saudade de afeto e de carinho feminino, já que, vulgarmente expondo as resoluções dessa trama, ele não pode mais ter esse tipo de contato com a sua esposa que, enfim, só aguarda, né, o fim da doença. Então a cidade explora essa pessoa interna do James com uma vontade carnal gigante e com a culpa infernal por, novamente spoiler, matar a própria esposa, que muitos inimigos e até alguns personagens desse game são retratados como mulheres ou formas femininas com detalhes de sensualidade muito atenuados, sendo o exemplo principal a Maria, que é basicamente um clone da esposa dele, criada por Silent Hill como mais um tormento pro James, que serve como uma versão que ele desejava da sua mulher, feminina, safada e sensual. Então, para eu sobreviver a essa cidade que atormenta aqueles que necessitam de rendição pelos seus pecados e pela culpa que sentem deles, eu precisaria estar em um estado de espírito muito mais elevado. Pensando na escala Hawkins da consciência, eu precisaria estar em paz. Eu precisaria aceitar as minhas falhas e viver com a minha culpa interna não como um fardo ou como uma pedra que fica dentro do meu bolso eternamente, mas sim como um ensinamento que me levaria a aceitar ele, onde eu tiraria de mim mesmo o rótulo de culpado. Em resumo, eu sobreviveria a Silent Hill porque eu estaria com a cabeça em dia, sendo mais gentil comigo mesmo e não carregando culpas, principalmente a de jogar League of Legends, porque nem eu sei como eu me aceitaria se fizesse isso. Morder House. Chegamos então em um dos jogos indies de terror mais picas que existem, Murder House, um jogo onde nós temos o Estripador da Páscoa, um homem fantasiado de coelho que matava majoritariamente crianças na década de 80. E esse game se foca em eventos que ocorrem 3 anos após a sentença de morte do assassino ser declarada e o cabra ter ido jogar no Vasco, onde nós controlamos uma estagiária chamada Emma que vai com uma equipe jornalística fazer um documentário na suposta casa onde o coelho levava as suas vítimas. Mas aí rola um monte de coisa, o coelho na verdade ainda estava na casa, ele sai matando todo mundo e fica perseguindo a gente o game inteiro basicamente. Pensando em como eu enfrentaria o coelho, é muito simples. Vocês já tentaram usar uma máscara de fantasia tipo essa? Ela teria pelo menos 30% da sua visão periférica, ou seja, se eu for bem sorrateiro, eu poderia me aproximar dele sem ele ver, dar um chute na foice que ele carrega, que derrubaria ela, e depois eu enfiaria a porrada nesse cara que ele iria desejar nunca ter matado. Na realidade, eu não precisaria fazer nada. No final do jogo, tudo era uma gravação de um filme. Que merda. Fears to Fathom. Fears to Fathom basicamente é uma franquia de jogos curtos de terror independente que baseia a criação dos seus jogos em relatos reais de eventos bizarros que aconteceram na vida de outras pessoas. Por exemplo, no game Home Alone, nós somos um garoto que está sozinho em casa que de repente começa a perceber que alguém está querendo invadir ela. Também temos Norwood Hitchhike, onde nós somos uma mulher que decide pegar um atalho na sua viagem de carro e acaba entrando em umas estradas muito estranhas, tendo que parar para passar a noite em um motel depois que seu carro dá um problema no meio da pista. Bom, basicamente nós teremos um stalker que quer invadir o nosso quarto. E chegamos no jogo Fears to Fathom Carson House, onde nós somos um rapaz que está cuidando da casa de um senhor, só que de repente a nossa ex-namorada lunática começa a enviar coisas pra essa casa, pedindo pra voltar com a gente e um monte de coisa. Quando a gente vai dar uma olhada nas câmeras, bum! Ela tá dentro da casa com uma faca querendo matar a gente, porque a gente não voltou com ela. Em resumo, rapaziada, mesmo com a faca, ainda é uma mulher, né? Então... Ó o pau quebrando, eita boa! Liga na barra!
Brincadeiras à parte, eu provavelmente faria quase o mesmo que o protagonista. Esperaria ela me procurar em outro cômodo distante e eu tentaria fugir da casa. Ou eu me trancaria em um cômodo fortificado com armários ou qualquer outro móvel na porta e ficaria lá até chegar alguém. Mas do jeito que ela tava doida de droga quando veio atrás da gente, provavelmente ela passaria por essa fortificação. Então, o jeito é pegar uma faca na cozinha e travar a batalha de facas mais épica possível. Granny. Nesse clássico game, nós somos um molequinho que acorda numa casa estranha onde nós temos que tentar fugir. Porém, uma velha puta vem atrás da gente caso escute a gente tentando fugir. Meu irmão, nesse game aqui não teria jeito. A antagonista desse jogo é literalmente uma velha que carrega um porrete. E mesmo sendo uma criança, eu faria algum barulho suficiente pra ela vir em direção à escada e tentaria derrubar a velha. Muito simples. Ela se quebraria inteira. De quebra eu ainda ficaria com o porrete caso o vovô quisesse brincar também. Aí você me fala, mas Matheus, uma criança não teria força ou uma criança não conseguiria fazer essas coisas? Cala a boca. Uma criança conseguiria ter inteligência suficiente pra resolver um sequencial de puzzles pra fugir da casa? Então com certeza eu poderia tacar a véia da escada e meter o ferro nela. Quer dizer, a porrada nela. Se fosse meter o ferro, já teria perdendo a linha já. Mas então chegamos novamente no fim de mais um vídeo. E como vocês poderão ver, eu obviamente sobreviveria a todos os jogos de terror mencionados até então. E se vocês quiserem que eu traga mais jogos pra apresentar como eu sobreviveria a eles, bom, deixem nos comentários. E se quiserem ver mais vídeos sobre jogos de terror, estarei deixando esse onde eu falo sobre um game de terror bizarro envolvendo abuso parental. Então, já assiste lá.